Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula do Contraturno Digital. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, o seu professor de matemática do 5º ano. Vejamos o que temos para esta aula. Bom, esta é a nossa aula de número 119, aula de matemática, com o título Comparando Números Decimais. Objeto de conhecimento: comparação e ordenação de números racionais na representação decimal. Determinação da ordem, usando os sinais de menor que, maior que. Muito bem, alunos, se você quer aprender a comparar números decimais, então eu te convido para vir comigo para esta aula. Muito bem, alunos, vamos então dar início aqui à nossa aula sobre comparação de números decimais, beleza? E aí nós temos aqui um número decimal, certo? Nós temos o número 1,345, beleza? Aí, ó, perceba o seguinte, vale a gente observar que o número decimal ele é formado por uma parte inteira, que vem antes da vírgula, e por uma parte decimal, que vem depois da vírgula, tudo bem? E aí, ó, é importante nós sabermos nessa composição como é formado, né, o número decimal, porque a comparação dos números decimais, para compararmos, nós precisamos levar em consideração, né, o que é parte inteira e o que é parte decimal do número, tudo bem? E aí, alunos, para fazermos a comparação dos números decimais, nós vamos utilizar os sinais de comparação. Quais são os sinais de comparação que vamos utilizar? Nós vamos utilizar o sinal de maior que, tá? E o sinal de menor que, tudo bem? E aí, ó, eu vou antecipar para você também aqui o seguinte, ó, que a comparação de números decimais existem, né, na comparação existe pelo menos 2 casos de comparação. E quais são elas? Os casos são quando as partes inteiras forem iguais, tá bom? E quando as partes inteiras forem diferentes. E aí, ao longo aqui da nossa aula, nós vamos então, né, verificar esses detalhes, esse passo a passo de como se dá essa comparação entre números decimais. Muito bem, alunos, falei para vocês que tem 2 casos de comparação de números decimais e nós veremos agora os 2 casos, certo? A começar, claro, pelo primeiro caso, que diz o seguinte, ó: números com partes inteiras diferentes, o maior número é aquele que tem a parte inteira maior. E aí, aluno, nesse caso, nós vamos analisar na comparação exatamente a parte inteira dos números, tudo bem? Vejam só, tenho aqui o número 4,1 e 2,76. Percebam que no nosso primeiro número a parte inteira é 4 e no nosso segundo número a parte inteira é 2. Para definirmos quem é o maior, nós vamos analisar, fazer a comparação, né, apenas da parte inteira. Perceba que 4 é maior do que 2. Então, sabendo que 4 é maior do que 2, então podemos afirmar que 4,1 é maior do que 2,76. Tudo bem? Bom, vamos ver outro exemplo. Vejam só. Eu tenho agora o número 3,7 e 5,4. Percebam que nós estamos tratando do primeiro caso, onde os números com parte inteiras são diferentes, tá legal? E aí, ó, perceba que no nosso exemplo, nós temos 3,7 e 5,4. Parte inteira do nosso primeiro número aí, ó, parte inteira é 3. E do nosso segundo número? Parte inteira é 5. E aí, ó, nós nem precisamos olhar para a parte decimal. Nós vamos analisar apenas a parte inteira. Perceba que 3 é menor que 5, tudo bem? Então, se sabemos que 3 é menor que 5, então podemos já afirmar que 3,7 é menor que 5,4. Beleza até aí? Bom, mas temos um outro caso, que é o segundo caso. Números com partes inteiras iguais. Aí, alunos, vai observar o seguinte, ó. O número com a parte decimal maior é maior. Como assim? Ficou meio bugado, não? Bom, vou explicar melhor para você. Olha só. Perceba aí, nós temos o número 4,72 e 4,68. Percebam que as partes inteiras são iguais. 4 de um lado e 4 no outro. Tudo bem? Sendo assim, ó, nós vamos analisar então a parte decimal, certo? Perceba que em um número nós temos aqui
72 e no outro 68. Nós temos 72 centésimos e no outro número nós temos 68 centésimos. Há de você concordar comigo que 72 centésimos é maior que 68 centésimos. Então, podemos afirmar aí que 4,72 é maior que 4,68. Beleza? Bom, para que você aprenda de uma vez por todas essa comparação aí no segundo caso, tenho mais um exemplo aqui. Tenho aqui o exemplo 7,15 e 7,32. Perceba o seguinte, parte inteiras são iguais. Vamos analisar então a parte decimal. Agora observe, na parte decimal, em um número nós temos 15 e no outro nós temos 32. Perceba que 15 é menor que 32. Então, sabendo disso, podemos afirmar que 7,15 é menor que 7,32. Beleza? Muito bem, alunos. Para facilitar a comparação de números decimais, iremos analisar os preços listados neste encarte de supermercado. Tudo bem? Vamos analisar e fazer a comparação desses produtos. Tudo bem? Então venham comigo. Muito bem, alunos. Vamos agora, comparar os preços de alguns produtos que foram listados no encarte do supermercado. Vamos comparar o preço do sabão em pó com óleo de soja. Beleza? Observe, o preço do sabão em pó, 6,35 e do óleo de soja, 3,86. E aí, alunos, percebam que nos preços do sabão em pó e do óleo de soja, a parte inteira dos números são diferentes, beleza? E quando as partes inteiras são diferentes, você já aprendeu que basta nós compararmos essas partes inteiras. E aí, observe que 6 é maior do que 3, beleza? Então, sabendo que 6 é maior do que 3, podemos afirmar que 6,35 é maior que 3,86, beleza? Vamos agora comparar outro produto. Vejam só, vamos comparar o preço da margarina com o óleo de soja. Vejam só, o preço da margarina, 2,89. E o preço do óleo de soja, 3,86. Percebam que a parte inteira que compõe o preço da margarina e que compõe o preço do óleo de soja são diferentes, certo? Perceba que na margarina a parte inteira é 2, e no óleo de soja a parte inteira é igual a 3. E aí, para compararmos, quando as partes inteiras são diferentes, basta compararmos a parte inteira. Então, 2 é menor do que 3, certo? Sendo assim, podemos dizer que 2,89 é menor que 3,86. Beleza? Muito bem, alunos. Você já aprendeu que para comparar números decimais, quando a parte inteira for igual, nós vamos analisar a parte decimal. Tudo bem? E aí, vamos então aqui comparar. Vamos comparar o preço do biscoito com o litro do leite. Perceba que, tanto no preço do biscoito quanto no preço do leite, a parte inteira é igual a 1, beleza? E aí, sabendo disso, nós vamos ter que analisar a parte decimal, beleza? Então, vamos analisar a parte decimal. Na parte decimal do biscoito, nós temos o número 65, que é a mesma coisa que 65 centésimos, tudo bem? E na parte decimal, que refere-se ao preço do leite, nós temos 88 centésimos, beleza? E aí, podemos, então, afirmar que 1,65 é menor que 1,88. Por quê? Porque 65 centésimos é menor do que 88 centésimos, beleza? Muito bem, alunos. Continuando aqui o nosso estudo de comparação de números decimais, vamos agora comparar o preço da margarina e do macarrão, beleza? Observe, a margarina custa 2,89 e o macarrão 2,73. E aí, alunos, perceba o seguinte, perceba que a parte inteira, tanto do valor da margarina como do valor do macarrão, elas são iguais, tudo bem? E aí, sabendo disso, nós temos então que analisar a parte decimal para poder definirmos, para poder fazermos a comparação entre esses dois números, beleza? E aí, vamos então analisar a parte decimal. Observe, na margarina nós temos o valor 89 depois da vírgula, que equivale a 89 centésimos, e no valor do macarrão nós temos 73, que equivale a 73 centésimos. Vamos fazer a comparação, 89 e 73. O que podemos dizer, então, dessa comparação? Podemos dizer que 89 é maior do que 73, beleza? Por isso, nós podemos, então, afirmar que 2,89 é maior do que 2,73.
0,73. Beleza? Bom, alunos, assim chegamos ao final do nosso contraturno digital sobre comparação e ordenação de números racionais na representação decimal. Agora, vamos para o nosso aplicando. Muito bem, alunos. Chegamos agora à hora do aplicando, né? Bom, o aplicando é uma questão do SEMEAN de 2023 que diz o seguinte: observe a tabela abaixo. Qual dos seguintes alunos percorreu a maior e a menor distância na maratona? E aí temos aí a tabela, né? Na coluna, nossa primeira coluna, temos aí os alunos, Gabriela, Henrique, Isabela e João. E na nossa segunda coluna temos a distância percorrida por cada um dos alunos. Tudo bem? E aí temos as alternativas, que diz assim, na letra A, maior distância Henrique, menor distância Isabela. Letra B, maior distância João, menor distância Gabriela. Letra C, maior distância Felipe, menor distância Isabela. Letra D, maior distância Gabriela e menor distância Henrique. Beleza? Perceba que nesse item você precisa analisar as duas distâncias, tá legal? A maior e a menor distância. Beleza? Bom, o gabarito da nossa questão é a letra A. A maior distância foi percorrida pelo Henrique e a menor distância foi percorrida pela Isabela. Bom, mas por que a letra A, né? Vem comigo para o comentário. Bom, vamos analisar, ó, primeiro a maior distância, tá legal? E aí, ó, observe o seguinte, ó, nós temos aí Gabriela 7,5, Henrique 9,1, Isabela 6,7 e João 6,9. Bom, alunos, a maior distância percorrida vai ser aquela distância cuja a parte inteira do número decimal for o maior, tudo bem? E aí, ó, perceba o seguinte, ó, temos aí Gabriela, parte inteira 7, Henrique, parte inteira 9, Isabela, parte inteira 6 e João, parte inteira também igual a 6. Perceba que a maior parte inteira é justamente a parte que se refere, né, à distância percorrida pelo Henrique, beleza? Então, sabendo disso, podemos afirmar que Henrique tem a maior parte inteira igual a 9, e isso indica que Henrique percorreu a maior distância, beleza? Bom, vamos agora, ó, analisar a menor distância, tá legal? E aí, ó, perceba o seguinte, ó, perceba que Isabela e João percorreram, Isabela percorreu 6,7 e João 6,9. Perceba que a parte inteira que representa a distância percorrida por Isabela e a parte inteira que representa a distância percorrida pelo João são iguais, tudo bem? E aí, ó, nós ainda não podemos afirmar quem percorreu a menor distância, beleza? Mas você aprendeu ao longo da aula que quando as partes inteiras forem iguais, nós vamos analisar a parte decimal. Nós vamos olhar, né, para a parte decimal. E aí, nós temos aí, ó, que Isabela, a parte inteira que refere-se a Isabela, a parte decimal que refere a Isabela é igual a 7, e a parte decimal que se refere ao João é igual a 9. E aí, alunos, percebam o seguinte, ó, que 7 é menor do que 9. Você concorda comigo? Então, se 7 é menor do que 9, então podemos afirmar que Isabela percorreu a menor distância, pois 6,7 representa a menor distância. Beleza? Bom, alunos, então agora vamos para as nossas considerações finais. Muito bem, alunos, vamos agora, né, rever aqui os temas abordados aqui na nossa aula. E nesta aula nós estudamos sobre comparação de números decimais, beleza? E aí eu mostrei para vocês 2 casos de comparação de números decimais, certo? E a gente vai relembrar, né, agora aqui nas nossas considerações finais. Vejam, bom, um dos casos é o que o caso diz o seguinte, ó, as partes inteiras são iguais. E aí você aprendeu que quando as partes inteiras são iguais, nós vamos analisar a parte decimal dos números para poder fazermos a comparação, beleza? E aí temos aí o exemplo, ó. O professor trouxe aqui um exemplo, 6,42, nós podemos dizer que é menor que 6,43. Por quê? Porque as partes inteiras são iguais, ó, é 6, tanto no número quanto no outro, certo? E 42 centésimos é menor do que 43 centésimos. E aí nós podemos afirmar que 6,42 é menor que 6,43. Veja outro exemplo aqui que eu trouxe aqui, ó. Observe, temos aqui o número 1,8 é maior que 1,6. Novamente, observe que a parte inteira são iguais, né? E aí nós vamos olhar para a parte decimal, vamos comparar a parte decimal. E 8 décimos é maior que 6 décimos, por isso
podemos afirmar que 1,8 é maior que 1,6, beleza? Mas aprendemos um outro caso também de comparação com números decimais, que é ele, quando as partes inteiras são diferentes. E aí você aprendeu que quando as partes inteiras são diferentes, basta a gente comparar essas partes inteiras, porque o maior número vai ser aquele que tiver a maior parte inteira. E aí é muito mais tranquilo, né? Observe, temos aqui o exemplo, temos aqui o número 5,32 é maior que 3,69. Nós estamos analisando somente a parte inteira. A parte inteira de um número é 5 e de outro número é 3. E aí, claro, 5 é maior do que 3, por isso, né, podemos afirmar que 5,32 é maior que 3,69. Beleza? Então, alunos, essa foi a nossa aula, né? E ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga @Contraturno Digital. Tchau, pessoal. Aguardo vocês em uma próxima aula.